Miguel Oliveira, filho do milionário Rafael Oliveira, nasceu completamente cego. Aos 8 anos, médicos do mundo inteiro já haviam sentenciado: jamais enxergaria. Mas em uma tarde de quinta-feira, nos jardins de sua mansão em São Paulo, algo impossível aconteceu. Dona Conceição, uma idosa de 78 anos, tocou delicadamente os olhos do menino. O que aconteceu nos próximos segundos desafiou toda a ciência médica e mudou para sempre o destino da família Oliveira. Miguel abriu os olhos e enxergou pela primeira vez na vida. Como isso foi possível? Quem realmente era essa misteriosa idosa? A resposta vai chocar você. Antes de continuar, inscreva-se no canal e conte nos comentários de qual cidade você está assistindo. O despertador soou às 6 da manhã na cobertura duplex de Rafael Oliveira, localizada no bairro mais nobre de São Paulo. O empresário de 42 anos levantou-se automaticamente, como fazia há 8 anos, desde que Miguel nascera. A rotina era sempre a mesma. Primeiro verificava os e-mails urgentes dos seus empreendimentos imobiliários. Depois subia até o quarto do filho para acordá-lo com carinho. Miguel estava sentado na cama, já acordado, com as mãozinhas pequenas tateando o cobertor azul que tanto gostava. Seus olhos castanhos, lindos e expressivos, nunca haviam enxergado a luz do dia. O menino nascera com uma condição rara chamada amaurose congênita de Leber, uma doença genética que causava cegueira total desde o nascimento. "Bom dia, campeão", disse Rafael, sentando-se na beirada da cama e acariciando os cabelos castanhos do filho. "Dormiu bem?" "Pai, sonhei que conseguia ver as estrelas", respondeu Miguel com sua voz doce de criança. "Elas brilhavam como você sempre me conta." Rafael sentiu um aperto no coração. Há 8 anos, buscava desesperadamente uma cura para a cegueira do filho. Já havia consultado os melhores oftalmologistas do Brasil. Levara Miguel para tratamentos experimentais nos Estados Unidos, na Alemanha e na Suíça. Gastara milhões em pesquisas, terapias genéticas e até mesmo em tratamentos alternativos duvidosos. Durante o café da manhã, Miguel manipulava habilmente os utensílios, já completamente adaptado à sua condição. Camila, a babá particular contratada por Rafael, o ajudava com paciência infinita. O menino frequentava uma escola especializada e aprendia braille com facilidade impressionante, mas Rafael não conseguia aceitar que essa fosse a única opção para seu filho. "Miguel, hoje vamos ao Dr. Henrique novamente", anunciou Rafael, tentando soar otimista. Ele disse que há uma nova técnica sendo testada no Hospital Sírio-Libanês. O menino assentiu, embora já soubesse que seria mais uma consulta sem resultados. Aos 8 anos, Miguel havia passado por dezenas de exames, ressonâncias magnéticas, tomografias e procedimentos experimentais. Nenhum médico conseguia explicar por que sua condição era tão severa e resistente a qualquer tratamento. No consultório do Dr. Henrique Matsumoto, o renomado oftalmologista, explicou pacientemente que os novos implantes de retina artificial ainda não eram adequados para o caso específico de Miguel. A estrutura ocular do menino apresentava danos muito extensos, impossibilitando qualquer intervenção cirúrgica. "Senhor Rafael, preciso ser honesto", disse o médico, ajustando os óculos. "Miguel nasceu com uma forma muito rara da doença. As células fotorreceptoras da retina simplesmente não existem. Não há nada que a medicina atual possa fazer." Rafael saiu do hospital com o coração destroçado, carregando Miguel no colo. O menino, percebendo a tristeza do pai através do silêncio pesado, acariciou seu rosto com as mãos pequenas. "Pai, não fica triste. Eu consigo fazer muitas coisas mesmo sem enxergar. Ontem consegui tocar aquela música do piano que você gosta." "Eu sei, filho. Você é o menino mais corajoso que eu conheço." Chegando em casa, Rafael colocou Miguel para brincar no jardim da mansão. O menino adorava sentir a textura da grama, o cheiro das flores e o som dos pássaros.
Camila o supervisionava enquanto ele corria livremente pelo gramado, usando sua audição apurada para se orientar. Naquela noite, depois de colocar Miguel para dormir, Rafael se trancou no escritório e chorou. Todas as consultas médicas, todos os tratamentos caros, todas as esperanças depositadas em procedimentos inovadores haviam sido em vão. Seu filho continuaria para sempre em um mundo de escuridão. O que Rafael não sabia era que, na manhã seguinte, sua vida mudaria completamente quando uma misteriosa idosa apareceria nos portões de sua mansão, carregando consigo um segredo que desafiaria tudo aquilo em que ele acreditava. Na manhã seguinte, uma sexta-feira nublada de março, Rafael estava no escritório de sua casa quando o interfone tocou. Camila atendeu e informou que havia uma senhora idosa nos portões da mansão pedindo para falar com o dono da casa. Senhor Rafael, ela diz que tem algo muito importante para falar com o senhor sobre Miguel, disse Camila, com expressão confusa. Ela conhece o nome do menino. Rafael franziu a testa. Ninguém deveria saber detalhes sobre sua vida pessoal. A segurança da família era prioridade máxima, especialmente depois que se tornara um dos empresários mais ricos de São Paulo. Decidiu descer até o portão para ver pessoalmente quem era aquela mulher. Dona Conceição estava parada do lado de fora dos portões de ferro forjado, usando um vestido simples azul marinho e uma mantilha branca cobrindo os cabelos grisalhos. Seus olhos eram de um azul intenso e penetrante, contrastando com a pele enrugada pelo tempo. Aparentava ter cerca de 78 anos, mas havia algo em seu olhar que transmitia uma sabedoria ancestral. "O senhor é Rafael Oliveira?" perguntou ela com voz suave, mas firme. "Sou eu. A senhora disse que conhece meu filho Miguel?" Dona Conceição sorriu com ternura. "Não apenas conheço, como vim especificamente para ajudá-lo. Sei que o menino nasceu cego e que o senhor já tentou de tudo para curá-lo." Rafael sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Como aquela mulher desconhecida sabia detalhes tão íntimos sobre sua família? Seus instintos de proteção se ativaram imediatamente. "Desculpe, mas a senhora é quem? Como sabe essas informações sobre meu filho?" "Meu nome é Conceição Santos. Cheguei a São Paulo ontem, vinda do interior de Minas Gerais, especificamente para encontrar vocês. Há muito tempo venho sonhando com um menino de olhos castanhos que vive na escuridão, mas que possui uma luz muito especial dentro da alma." Rafael balançou a cabeça incrédulo. Mais uma charlatã tentando se aproveitar do desespero de um pai. Já havia lidado com dezenas delas ao longo dos anos. Pessoas que prometiam curas milagrosas em troca de dinheiro. "Minha senhora, com todo respeito, se veio aqui para me vender algum tratamento alternativo ou promessa de cura, posso garantir que não tenho interesse. Já gastei uma fortuna com esse tipo de coisa." Dona Conceição não demonstrou nenhuma ofensa. Pelo contrário, seu sorriso se tornou ainda mais caloroso. "Não vim aqui para vender nada, senhor Rafael. Na verdade, vim para dar algo. Algo que nenhum médico pode oferecer, que nenhum dinheiro pode comprar. E o que seria? Esperança verdadeira." Naquele momento, Miguel apareceu correndo no jardim, atraído pelas vozes desconhecidas. Camila vinha atrás dele preocupada. O menino parou a alguns metros do portão, inclinando a cabeça para ouvir melhor a conversa. "Papai, quem é a senhora que está falando?" Dona Conceição olhou para Miguel e seus olhos se encheram de lágrimas. Ela colocou as mãos no peito, visivelmente emocionada. "Meu Deus, é exatamente como eu via nos meus sonhos", murmurou ela. "Miguel, meu querido menino, eu vim de muito longe para te conhecer." O menino sorriu na direção da voz, mas Rafael imediatamente se posicionou entre eles. "Espere um momento. A senhora não pode simplesmente aparecer aqui e..." "Senhor." "Rafael!" interrompeu Dona Conceição, com uma autoridade suave, mas irresistível. "O que eu tenho para oferecer ao seu filho não é medicina, não é ciência, não é dinheiro. É algo muito mais poderoso,
mas só funcionará se o senhor tiver fé. Rafael olhou para Miguel, que parecia hipnotizado pela voz da idosa, e tomou uma decisão que mudaria suas vidas para sempre. Entre, disse ele, abrindo o portão, mas tenho algumas perguntas a fazer. Dona Conceição sorriu, sabendo que o primeiro passo da jornada mais importante da vida de Miguel havia sido dado, mas ainda havia segredos que nem mesmo ela poderia revelar de imediato. Dona Conceição entrou na mansão dos Oliveira com passos lentos, mas seguros, observando cada detalhe do ambiente luxuoso com olhos curiosos. Rafael a conduziu até a sala de estar, onde poltronas de couro italiano e obras de arte modernas decoravam o espaço. Miguel seguiu ao lado da idosa, fascinado por sua presença. Por favor, sente-se, disse Rafael, ainda desconfiado. Camila, pode trazer um café para a nossa visita? Obrigada, querido, mas não precisa se incomodar, respondeu Dona Conceição, acomodando-se delicadamente na poltrona. Miguel, venha aqui perto de mim. O menino não hesitou. Caminhou diretamente na direção da voz, usando sua audição apurada para se orientar. Quando chegou perto da poltrona, Dona Conceição estendeu a mão e tocou suavemente o rosto dele. Que menino lindo você é, disse ela com ternura. Seus olhos podem não enxergar o mundo exterior, mas posso sentir que sua alma enxerga coisas que muitos adultos jamais verão. Miguel sorriu, encantado com o carinho da idosa. A senhora tem uma voz muito bonita. Parece com a voz da minha avó, que morreu quando eu era pequeno. Rafael sentiu um aperto no coração ao lembrar de sua mãe, Dona Helena, que havia falecido 3 anos atrás, vítima de câncer. Miguel era muito pequeno quando ela morreu, mas sempre falava que sentia falta dos abraços quentinhos da avó. Conte-me uma coisa, Miguel, disse Dona Conceição. O que você mais gostaria de ver se pudesse enxergar? O menino pensou por alguns segundos antes de responder. Eu gostaria de ver o rosto do meu pai quando ele fica feliz. Camila sempre me conta que ele sorri muito quando eu toco piano, mas eu nunca consegui ver esse sorriso. Rafael sentiu os olhos marejarem. Em 8 anos, nunca havia ouvido uma resposta tão pura e tocante do filho. Dona Conceição pegou as mãos pequenas de Miguel entre as suas. E se eu dissesse que existe uma possibilidade de você conseguir enxergar o sorriso do seu pai? A senhora é médica? Perguntou Miguel, inclinando a cabeça. Não, meu querido. Eu sou algo muito diferente. Algo que seu pai talvez tenha dificuldade de entender, mas que você, com seu coração puro, pode aceitar mais facilmente. Rafael se levantou da poltrona, impaciente. Dona Conceição, com todo respeito, preciso saber exatamente quem é a senhora e o que veio fazer aqui. Meu filho já passou por muitas decepções. A idosa olhou diretamente para Rafael, com seus olhos azuis penetrantes. Senhor, Rafael, posso fazer uma pergunta pessoal? O senhor acredita em milagres? Eu acreditava, respondeu Rafael amargamente. Mas 8 anos de consultas médicas, tratamentos caros e esperanças frustradas me ensinaram que milagres não existem. Existe apenas ciência, medicina e realidade. E se eu provasse que o senhor está enganado? Como? Dona Conceição sorriu misteriosamente. Miguel, posso tocar seus olhos? O menino assentiu sem hesitação, mas Rafael imediatamente se aproximou. Espere, não vou permitir que... Pai, está tudo bem, disse Miguel calmamente. Eu confio nela. A idosa colocou delicadamente as pontas dos dedos sobre as pálpebras fechadas de Miguel. Por alguns segundos, permaneceu em silêncio absoluto, como se estivesse concentrada em algo muito profundo. Rafael observava tenso, pronto para interromper a qualquer sinal de perigo. Quando Dona Conceição afastou as mãos, Miguel piscou algumas vezes e franziu a testa. Eu senti algo estranho, disse ele, como se houvesse uma luz muito fraquinha tentando entrar. Rafael sentiu seu coração disparar. Miguel, abra os olhos. O menino obedeceu, mas sua expressão continuou a mesma de sempre. Os olhos castanhos lindos, mas sem foco, sem vida visual. Não aconteceu nada, disse Rafael,
entre alívio e decepção. Dona Conceição se levantou devagar. Senhor Rafael, o que acabei de fazer foi apenas o primeiro contato. Um milagre verdadeiro não acontece de uma só vez. É um processo que exige fé, paciência e, principalmente, amor incondicional. O que quer dizer com isso? Quer dizer que voltarei amanhã. E no dia seguinte. E no próximo, até que Miguel esteja pronto para receber o presente que o destino preparou para ele. A idosa caminhou na direção da porta, mas parou antes de sair. Miguel, continue tocando piano. A música é a linguagem da alma, e sua alma precisa estar em harmonia para o que está por vir. Gostaria de agradecer a todos vocês que estão acompanhando esta história incrível. Seu apoio e carinho significam muito para mim, e é isso que me motiva a continuar trazendo histórias emocionantes como esta. Por favor, deixem seu like, se inscrevam no canal e compartilhem com pessoas que também precisam conhecer essa história de fé e esperança. Depois que Dona Conceição saiu, Rafael ficou parado no meio da sala, tentando processar o que havia acabado de acontecer. Mas uma pergunta não saía de sua mente. Quem realmente era aquela misteriosa idosa? No sábado pela manhã, Dona Conceição retornou pontualmente às 9 horas. Rafael a esperava na varanda, tendo passado a noite inteira pesquisando na internet sobre Conceição Santos e curas milagrosas para a cegueira. Não encontrara absolutamente nada que a conectasse a qualquer tipo de tratamento médico ou alternativo. Bom dia, senhor Rafael, cumprimentou ela, subindo os degraus da entrada principal. Dona Conceição, antes que entre, preciso saber algumas coisas. Pesquisei seu nome a noite inteira e não encontrei nada. A senhora não aparece em nenhum registro médico, não tem histórico de trabalhos com deficientes visuais, nada. A idosa sorriu com paciência. E o que esperava encontrar? Alguma explicação racional para o que aconteceu ontem? Miguel disse que sentiu uma luz fraca. Isso não é normal. Senhor Rafael, posso contar uma história? Sem aguardar resposta, Dona Conceição se sentou na cadeira de balanço da varanda. Eu nasci em 1937, na cidade de Diamantina, Minas Gerais. Meus pais eram pessoas simples, trabalhadores rurais que mal sabiam ler. Quando eu tinha 7 anos, algo muito estranho começou a acontecer comigo. Rafael se acomodou na cadeira ao lado, intrigado. Eu comecei a ter sonhos muito vividos, com pessoas que nunca havia conhecido. Via crianças doentes, adultos sofrendo, famílias desesperadas. E sempre, eu sabia exatamente como ajudá-las. Minha mãe achava que era imaginação de criança, mas meu pai percebeu que havia algo diferente. Que tipo de diferente? Quando eu tinha 8 anos, nossa vizinha, Dona Maria, trouxe o filho dela para minha mãe cuidar. O menino havia nascido com uma deformidade no braço esquerdo que não se desenvolveu completamente. Os médicos da cidade disseram que não havia nada a fazer. Dona Conceição pausou, olhando para o jardim da mansão onde Miguel brincava com Camila. Eu sonhei com aquele menino 3 noites seguidas. No sonho, eu via exatamente como o braço dele deveria ser. Como os ossos deveriam crescer, como os músculos deveriam se formar. Na 4ª manhã, pedi para minha mãe me deixar brincar com ele. E o que aconteceu? Coloquei minhas mãozinhas de criança sobre o braço atrofiado dele e orei. Não sabia direito o que estava fazendo, apenas seguia o que havia visto nos sonhos. 2 semanas depois, o braço começou a crescer. Em 6 meses, estava completamente normal. Rafael sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Isso é impossível. Desde então, ao longo de 70 anos, isso aconteceu dezenas de vezes. Sempre através de sonhos, sempre com crianças, sempre com condições que os médicos consideravam incuráveis. A idosa se levantou e olhou diretamente nos olhos de Rafael. Há 3 meses, comecei a sonhar com Miguel. Todas as noites eu via um menino de olhos castanhos, filho de um homem muito rico, vivendo em uma grande cidade.
No sonho, eu conseguia ver perfeitamente como os olhos dele deveriam funcionar, como a luz deveria entrar, como o cérebro deveria processar as imagens. Por que deveria acreditar nisso? Por quê? Disse Dona Conceição, tirando uma foto antiga e amarelada da bolsa. Tenho provas. A fotografia mostrava uma criança de aproximadamente 10 anos, com os 2 braços completamente normais, ao lado de uma menina que Rafael reconheceu imediatamente como uma Dona Conceição, muito jovem. No verso estava escrito: João Pedro, 1955, Milagre em Diamantina. Este é o menino do braço atrofiado? Ele se tornou médico, Dr. João Pedro Almeida, ortopedista em Belo Horizonte. Se quiser confirmar minha história, pode procurá-lo. Rafael pegou a foto com mãos trêmulas. Havia algo na expressão de Dona Conceição, na forma como ela contava a história, que o fazia querer acreditar. Mas por que Miguel? Por que meu filho? Não sei responder isso, Sr. Rafael. Nunca soube explicar por que certas crianças aparecem nos meus sonhos e outras não. O que sei é que, quando isso acontece, é porque existe um propósito maior. Naquele momento, Miguel apareceu correndo na direção deles. Dona Conceição, a senhora voltou? Claro que voltei, meu querido. Disse que viria todos os dias até você estar pronto. Pronto para quê? A idosa se ajoelhou na altura de Miguel e segurou suas mãos pequenas, para receber o maior presente que uma criança pode ganhar: a chance de ver o mundo através dos olhos do coração. Rafael observava a cena, dividido entre o ceticismo racional e uma esperança perigosa que começava a renascer em seu peito, mas uma pergunta martelava em sua mente. Se Dona Conceição realmente tinha esse dom, por que havia esperado 70 anos para aparecer na vida do seu filho? Na segunda-feira pela manhã, enquanto Miguel estava na escola especializada, Rafael decidiu investigar mais profundamente a história de Dona Conceição. Ligou para seu assistente pessoal, Carlos, e pediu para contratar um detetive particular para fazer uma investigação discreta sobre Conceição Santos, nascida em Diamantina em 1947. Também decidiu ligar para o Dr. João Pedro Almeida, em Belo Horizonte. Após alguns telefonemas, conseguiu o contato do consultório ortopédico. Quando se identificou como Rafael Oliveira e mencionou Dona Conceição, houve um silêncio prolongado do outro lado da linha. Senhor, Rafael, preciso encontrá-lo pessoalmente para conversar sobre isso, disse o Dr. João Pedro com voz grave. Não é algo que posso discutir por telefone. Posso estar em São Paulo amanhã de manhã. A urgência na voz do médico deixou Rafael ainda mais intrigado e preocupado. Enquanto isso, Dona Conceição chegou pontualmente às 14h, como havia prometido. Miguel a recebeu com alegria, correndo em sua direção assim que ouviu sua voz no jardim. Dona Conceição, hoje na escola a professora perguntou se eu queria participar de um concurso de piano. Eu disse que sim. Que maravilha, meu querido. A música vai ser muito importante para o que está acontecendo com você. Rafael observava a interação entre os dois, notando como Miguel parecia genuinamente feliz na presença da idosa. Era uma conexão que ele nunca havia visto o filho estabelecer com nenhum médico ou terapeuta. Senhor, Rafael, disse Dona Conceição, posso fazer o segundo toque nos olhos do Miguel hoje? Segundo toque? O processo que eu faço sempre tem 3 etapas. O primeiro foi o reconhecimento, quando estabeleço a conexão inicial. O segundo é o despertar, quando começo a ativar as células que estão adormecidas. O terceiro será a revelação completa. Rafael hesitou. Uma parte dele estava começando a acreditar na possibilidade real de cura, mas outra parte o alertava sobre os perigos de criar falsas esperanças. Miguel, você quer tentar de novo? Sim, papai. Ontem à noite, depois que Dona Conceição foi embora, eu sonhei com cores. Nunca havia sonhado com cores antes. A idosa sorriu e pediu para Miguel se sentar na grama do jardim.
Ela se ajoelhou ao lado dele e novamente colocou as mãos suavemente sobre seus olhos fechados. Desta vez, permaneceu assim por quase 5 minutos, murmurando palavras que Rafael não conseguia entender claramente. Quando ela afastou as mãos, Miguel abriu os olhos e piscou várias vezes, com uma expressão confusa. Papai, eu estou vendo umas manchas escuras e claras. É muito estranho. Rafael sentiu o coração acelerar. Como assim manchas? Não consigo explicar direito. É como se houvesse sombras se movendo, mas não são sombras. São diferentes. Dona Conceição se levantou com um sorriso satisfeito. Está funcionando perfeitamente. As células fotorreceptoras estão começando a responder aos estímulos de luz. Isso é medicamente impossível, disse Rafael, embora sua voz tremesse de emoção. Senhor Rafael, amanhã será o dia mais importante. O terceiro toque precisa ser feito durante o pôr do sol, no momento exato em que a luz do dia encontra a escuridão da noite. É quando o véu entre os mundos fica mais fino. Que véu? Que mundos? A idosa não respondeu diretamente. Em vez disso, olhou para Miguel com ternura infinita. Meu querido menino, amanhã você precisará ser muito corajoso. O que está para acontecer vai assustar você no início, porque ver pela primeira vez pode ser assustador para quem viveu 8 anos na escuridão. Eu não tenho medo, disse Miguel com determinação. Se você está aqui para me ajudar, eu confio. Naquela noite, Rafael quase não conseguiu dormir. As palavras de Dona Conceição ecoavam em sua mente. O véu entre os mundos. Que diabos ela queria dizer com isso? E por que o Dr. João Pedro havia insistido em vir pessoalmente a São Paulo? Na manhã seguinte, Rafael recebeu 2 ligações que mudaram completamente sua perspectiva sobre Dona Conceição. A primeira foi de Carlos, seu assistente, informando que o detetive não havia conseguido encontrar nenhum registro oficial de nascimento de Conceição Santos em Diamantina, nem em 1947, nem em anos próximos. A segunda ligação foi ainda mais perturbadora. Era do Dr. João Pedro Almeida, que estava no aeroporto de Congonhas, prestes a embarcar de volta para Belo Horizonte. Senhor Rafael, preciso lhe dizer algo urgente sobre essa mulher que está tratando seu filho, disse o médico com voz tensa. Dona Conceição Santos morreu há 15 anos, em 2010. Eu estive no enterro dela. Rafael sentiu o sangue gelar nas veias e uma pergunta aterrorizante tomou conta de sua mente. Se Dona Conceição estava morta há 15 anos, quem era a idosa que estava tocando nos olhos do seu filho? Rafael chegou ao aeroporto de Congonhas em tempo recorde, dirigindo em pânico pelas ruas de São Paulo. Encontrou o doutor João Pedro Almeida esperando-o no saguão do terminal, um homem de aproximadamente 60 anos, com cabelos grisalhos e semblante preocupado. Doutor João Pedro, obrigado por ter vindo. Preciso entender o que está acontecendo com meu filho. O médico o conduziu até um café reservado no próprio aeroporto. Senhor Rafael, vou contar exatamente o que sei sobre Dona Conceição, mas precisa me prometer que vai ouvir tudo antes de tirar conclusões. Pode falar. Quando eu tinha 10 anos em 1955, realmente nasci com o braço esquerdo atrofiado. Conceição Santos tinha apenas 18 anos quando me curou. Não foi uma cura gradual ou médica. Foi instantânea e inexplicável. Meus pais documentaram tudo, tiraram fotos antes e depois. O Dr. João Pedro mostrou várias fotografias antigas que trazia numa pasta. Rafael pode ver claramente o braço deformado e nas fotos posteriores o mesmo braço completamente normal. Por 40 anos, Conceição curou dezenas de crianças em Diamantina e região. Sempre crianças, sempre condições consideradas incuráveis. Ela nunca cobrou nada, nunca se promoveu, nunca buscou fama. Simplesmente aparecia quando era necessária. Mas o senhor disse que ela morreu em 2010. Sim, Conceição morreu de velhice em 2010, aos 63 anos.
Eu estive no velório e no enterro. Vi o corpo dela, Rafael. Conversei com familiares. Assinei o atestado de óbito como médico da família. Rafael sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Então quem é a mulher que está na minha casa? O Dr. João Pedro respirou fundo antes de continuar. 2 anos após a morte de Conceição, começaram a surgir relatos estranhos em várias cidades do Brasil. Crianças sendo curadas por uma idosa que se identificava como Conceição Santos. A descrição física era idêntica. Cabelos grisalhos, olhos azuis penetrantes, aproximadamente 78 anos. Isso é impossível. É o que eu pensava também. Até que, em 2015, recebi a visita de uma família de Brasília. A filha deles, uma menina de 6 anos com paralisia cerebral, havia sido curada por essa mesma Conceição. Eles trouxeram fotos, vídeos, exames médicos completos. O médico mostrou uma pasta repleta de documentos médicos. Rafael, nos últimos 10 anos, documentei pessoalmente 17 casos de crianças curadas por uma Conceição Santos que oficialmente estava morta. Como explica isso? Não posso explicar cientificamente. Mas posso dizer que, em todos os casos, as curas eram reais, permanentes e completamente inexplicáveis pela medicina moderna. Rafael passou as mãos pelo rosto, tentando processar as informações. Doutor João Pedro, meu filho está começando a enxergar manchas de luz depois do 2º toque dela. O que devo fazer? Essa é a pergunta mais difícil que já me fizeram. Como médico, deveria dizer para afastar essa mulher do seu filho imediatamente. Como alguém que foi curado por ela, sei que pode ser a única chance real de Miguel enxergar. Mas se ela está morta... Rafael, durante minha carreira médica vi coisas que a ciência não consegue explicar. Remissões espontâneas de câncer, regeneração de tecidos impossíveis, curas que desafiam toda a lógica. Talvez existam forças no universo que ainda não compreendemos. O Dr. João Pedro se levantou para embarcar, mas antes entregou a Rafael um cartão com seu telefone pessoal. Se decidir prosseguir com o tratamento, quero documentar tudo. E se algo der errado, estarei aqui em 2 horas. No caminho de volta para casa, Rafael lutava com pensamentos contraditórios. Como pai, queria fazer qualquer coisa para dar visão ao filho. Como homem racional, sabia que estava lidando com algo que desafiava toda a lógica. Quando chegou à mansão, encontrou Miguel no jardim com Camila, tocando piano ao ar livre. O menino parecia especialmente feliz. Papai, onde você estava? Dona Conceição passou aqui e disse que hoje à tarde será o dia mais importante da minha vida. Miguel, preciso fazer uma pergunta muito séria. Você tem certeza absoluta de que quer continuar com esses toques? Tenho, pai. Desde que Dona Conceição chegou, eu sinto que algo muito especial está acontecendo comigo. Não tenho medo. Rafael olhou para o filho e tomou a decisão mais difícil de sua vida. Está bem, vamos até o final. Às 5 da tarde, Dona Conceição retornou para o 3º e último toque. Mas quando Rafael a viu caminhando em direção ao portão, notou algo diferente em sua aparência que o fez questionar novamente toda a sua realidade. Ela parecia exatamente igual ao primeiro dia, sem nenhum sinal de cansaço ou envelhecimento, como se o tempo simplesmente não passasse para ela. A pergunta que não queria sair de sua mente era: se Dona Conceição realmente estava morta, o que exatamente estava para acontecer com Miguel durante o pôr do sol? O sol começava a se pôr no horizonte de São Paulo, tingindo o céu de tons alaranjados e rosados. Rafael havia posicionado cadeiras no jardim da mansão, de frente para o oeste, onde poderiam observar o momento exato do pôr do sol. Miguel estava sentado ao lado dele, visivelmente nervoso, mas determinado. Dona Conceição chegou pontualmente às 6 da tarde, carregando uma pequena bolsa de tecido que Rafael nunca havia visto antes. Ela parecia mais séria do que nos dias anteriores, como se compreendesse a magnitude do que estava prestes a acontecer. Miguel, meu querido menino, chegou o momento que estávamos esperando.
disse ela, ajoelhando-se diante dele. Mas antes de começarmos, preciso explicar algo muito importante para você e para seu pai. Rafael e Miguel prestaram atenção total. O que vou fazer agora não é medicina, não é ciência e não é mágica. É algo muito mais profundo e sagrado. É um presente que recebi quando ainda era criança, mas que só posso usar quando encontro uma alma especial, como a sua. Por que minha alma é especial? Perguntou Miguel com inocência. Porque você nasceu com uma missão, Miguel. Sua cegueira não foi um acidente ou uma doença. Foi uma forma de preparar seu espírito para enxergar coisas que pessoas comuns não conseguem ver. Dona Conceição abriu a bolsa de tecido e retirou um pequeno frasco com um líquido transparente que brilhava suavemente na luz do entardecer. Este líquido foi abençoado nas águas do Rio São Francisco, em Minas Gerais, no exato local onde eu nasci. Carrego comigo há muitos anos, esperando pelo momento certo de usá-lo. Rafael observava, fascinado e aterrorizado ao mesmo tempo. Dona Conceição, antes de continuar, preciso saber a verdade. O Dr. João Pedro me disse que a senhora morreu em 2010. A idosa sorriu com ternura infinita. Senhor Rafael, a morte é apenas uma passagem. Meu corpo físico descansou em 2010, mas minha missão na Terra ainda não havia terminado. Enquanto houver crianças especiais como Miguel, que precisem da minha ajuda, eu continuarei aparecendo. Isso significa que você é um anjo, um espírito. Não sei como me classificar. Sei apenas que, quando uma criança como Miguel precisa de mim, eu recebo permissão para retornar e completar minha missão. Miguel estendeu a mão na direção de Dona Conceição. Você veio do céu para me ajudar? Vim de um lugar muito especial, Miguel, e depois que você conseguir enxergar, vou continuar minha jornada. O sol estava se aproximando do horizonte. Dona Conceição pediu para Miguel se deitar na grama com o rosto virado para o céu. Ela pingou uma gota do líquido brilhante em cada olho do menino. Miguel, agora vou fazer o toque final. Você pode sentir uma luz muito intensa entrando nos seus olhos. Não tenha medo. É a luz da vida retornando para você. Ela colocou as mãos sobre os olhos de Miguel e começou a murmurar uma oração em uma língua que Rafael não reconhecia. O líquido nos olhos do menino começou a brilhar mais intensamente, criando um halo dourado ao redor de seu rosto. De repente, Miguel gritou. Não era um grito de dor, mas de surpresa absoluta. Eu estou vendo! Eu estou vendo! O menino se sentou rapidamente, com os olhos arregalados, olhando diretamente para o sol que se punha no horizonte. Lágrimas escorriam pelo seu rosto, enquanto ele olhava em todas as direções, tentando absorver tudo ao mesmo tempo. Papai! Papai! Eu consigo ver você! Você é muito mais bonito do que eu imaginava! Rafael caiu de joelhos ao lado do filho, chorando de emoção. Miguel conseguia enxergar perfeitamente. Seus olhos castanhos, que antes pareciam sem vida, agora brilhavam com uma luz intensa e focada. Dona Conceição, obrigado. Muito obrigado, disse Rafael, virando-se para agradecer à idosa. Mas quando olhou na direção onde ela estava, encontrou apenas a bolsa de tecido vazia no chão. Dona Conceição havia desaparecido completamente, como se nunca tivesse estado ali. Miguel, ainda extasiado com sua nova visão, apontou para o céu. Papai, olha! Dona Conceição está subindo para as nuvens. Ela está acenando para mim. Rafael olhou para onde Miguel apontava, mas não conseguia ver nada além do céu alaranjado do pôr do sol. Mas uma pergunta ecoava em sua mente. Se o milagre estava completo, por que sentia que a parte mais importante da história estava apenas começando? 3 dias após o milagre, Rafael levou Miguel para uma bateria completa de exames no Hospital Sírio-Libanês. O doutor Henrique Matsumoto não conseguia acreditar no que estava vendo nos resultados. As retinas de Miguel, que antes apresentavam danos irreversíveis, agora mostravam estruturas perfeitas e funcionamento normal. Senhor Rafael, em 40 anos de medicina, nunca vi nada parecido.
disse o oftalmologista, estudando as imagens da ressonância magnética. É como se Miguel tivesse nascido com olhos completamente normais. Não há nenhum vestígio da amaurose congênita. Miguel estava radiante, explorando cada detalhe do consultório médico com curiosidade infinita. Suas primeiras experiências visuais eram intensas e emocionantes. Ele passava horas observando as cores, as texturas, os rostos das pessoas, como se quisesse recuperar 8 anos de imagens perdidas. Naquela noite, em casa, Miguel estava no seu quarto organizando seus brinquedos quando fez uma descoberta que mudaria tudo. "Papai, venha aqui rápido!" gritou ele do andar de cima. Rafael subiu correndo, preocupado. Encontrou Miguel sentado no chão, segurando uma caixa de madeira que estava guardada no alto do armário desde que ele era bebê. "Miguel, como você alcançou essa caixa?" "Ela estava muito alta. Eu subi na cadeira para pegar. Mas não é isso, papai. Olha o que tem dentro." Miguel abriu a caixa e retirou várias fotografias antigas. Rafael reconheceu imediatamente. Eram fotos da sua mãe, Dona Helena, que havia morrido 3 anos atrás. "Papai, por que a vovó Helena está em todas essas fotos com Dona Conceição?" Rafael sentiu o sangue gelar. Pegou as fotografias com mãos trêmulas. Em todas elas, sua mãe aparecia ao lado de uma mulher idosa de cabelos grisalhos e olhos azuis penetrantes. Era inequivocamente Dona Conceição, mas as fotos eram de décadas atrás. "Miguel, onde você achou essas fotos?" "Estavam todas aqui na caixa, papai." "Olha, tem uma carta também." Miguel entregou um envelope amarelado com o nome Rafael, escrito à mão na caligrafia inconfundível de sua mãe. Com dedos trêmulos, Rafael abriu a carta e começou a ler. "Meu querido filho Rafael, se você está lendo esta carta, significa que Miguel finalmente encontrou Conceição e foi curado. Sim, eu sabia que isso aconteceria. Preciso contar uma verdade que guardei durante toda a sua vida. Conceição Santos é minha irmã gêmea, sua tia, que você nunca conheceu." Rafael precisou sentar na cama para continuar lendo. "Quando éramos crianças, Conceição manifestou um dom muito especial. Ela conseguia curar outras crianças através do toque e da oração. Nossos pais ficaram assustados e a mandaram para longe, para um convento em Minas Gerais. Eu nunca mais a vi pessoalmente, mas sempre soube que ela continuava ajudando crianças pelo Brasil." As mãos de Rafael tremiam enquanto lia. "Quando Miguel nasceu cego, orei todas as noites pedindo que Conceição aparecesse para ajudá-lo. Eu sabia que, se alguém podia curá-lo, era ela. Antes de morrer, tive um sonho onde Conceição me prometeu que viria buscar Miguel quando ele estivesse pronto." "Rafael, Conceição não é apenas um anjo que apareceu do nada. Ela é família. Ela é a irmã que sempre amei e que dedicou sua vida a cuidar de crianças especiais." Rafael terminou de ler a carta com lágrimas nos olhos. Miguel o observava, ainda tentando entender a revelação. "Papai, isso quer dizer que Dona Conceição era minha tia-avó?" "Sim, filho. Sua avó Helena e Dona Conceição eram irmãs gêmeas. Mas por que vovó nunca me contou sobre ela?" Rafael abraçou Miguel com força, porque sua avó queria proteger você até que chegasse o momento certo. Ela sabia que Conceição viria quando você mais precisasse. Miguel ficou em silêncio por alguns minutos, processando a informação. Depois, com a sabedoria inocente de uma criança, disse: "Então Dona Conceição não apareceu por acaso. Ela veio porque somos família, e família sempre se ajuda." Rafael assentiu, compreendendo finalmente a magnitude do que havia acontecido. Não foi apenas um milagre aleatório, foi o cumprimento de uma promessa feita por uma tia que amava Miguel mesmo antes de conhecê-lo. Naquela noite, Rafael sonhou com sua mãe e com Conceição juntas, 2 irmãs reunidas no céu, sorrindo ao ver que a missão havia sido cumprida. Mas uma última surpresa ainda os aguardava na manhã seguinte. Na manhã seguinte, Rafael e Miguel foram ao cemitério onde Dona Helena estava enterrada.
Miguel queria ver o túmulo da avó pela primeira vez com seus próprios olhos. Levaram flores frescas e a carta que Helena havia deixado. Vovó Helena, consegui enxergar, disse Miguel, colocando as flores sobre a lápide de mármore. Dona Conceição, sua irmã, veio me ajudar exatamente como você prometeu. Rafael observava o filho com emoção, percebendo como Miguel havia amadurecido nos últimos dias. A experiência de recuperar a visão o havia transformado não apenas fisicamente, mas espiritualmente. Papai, posso fazer uma pergunta? Claro, filho. Por que Dona Conceição não ficou para conhecer melhor nossa família? Por que ela foi embora tão rápido? Rafael pensou cuidadosamente antes de responder. Acho que porque a missão dela não era ficar, Miguel. Era apenas curar você e continuar ajudando outras crianças que precisam dela. Então ela vai ajudar outros meninos e meninas como eu? Sim, tenho certeza que sim. Quando estavam saindo do cemitério, Miguel parou de repente e apontou para uma árvore próxima. Papai, olha! Sobre um galho baixo havia um pequeno pássaro azul cantando melodiosamente. Miguel ficou hipnotizado observando o movimento das asas, a forma como a luz do sol incidia nas penas, o jeito gracioso como o pássaro inclinava a cabeça. É a coisa mais linda que já vi na minha vida, disse Miguel, com os olhos brilhando. Naquele momento, Rafael compreendeu que a verdadeira transformação de Miguel não estava apenas na capacidade de enxergar, mas na forma como ele observava o mundo. Seus 8 anos de cegueira o haviam tornado mais sensível, mais atento aos detalhes, mais grato por cada experiência visual. 3 meses depois, Miguel se tornou um pequeno prodígio do piano. Com a visão recuperada, conseguia ler partituras e sua técnica evoluiu dramaticamente. Rafael organizou um pequeno recital em casa para amigos próximos e familiares. Durante a apresentação, Miguel tocou uma composição própria que havia criado especialmente para a ocasião. Ele a chamou de Canção para Dona Conceição. A melodia era doce e emocionante, misturando alegria e gratidão de uma forma que tocava o coração de todos os presentes. Após o recital, Miguel se aproximou do pai. Papai, tenho uma ideia. Qual é? Quero aprender a ajudar outras crianças também. Não consigo curar como Dona Conceição, mas posso usar minha música para alegrar crianças que estão passando por dificuldades. Rafael sorriu, orgulhoso da generosidade do filho. Que tipo de ajuda você está pensando? Posso tocar piano em hospitais, em escolas para crianças especiais, em orfanatos. Quero mostrar para elas que sempre existe esperança, mesmo quando tudo parece impossível. Nos meses seguintes, Miguel e Rafael começaram a visitar regularmente o Hospital das Clínicas, onde Miguel tocava piano para crianças internadas. Sua história se espalhou rapidamente, e logo outras famílias com filhos portadores de deficiência começaram a procurá-los. Rafael criou uma fundação chamada Instituto Helena Conceição, em homenagem à sua mãe e à tia que nunca conhecera pessoalmente. A organização oferecia apoio a famílias de crianças com deficiência visual, fornecendo tratamentos, terapias e, principalmente, esperança. Miguel se tornou o porta-voz oficial da fundação, compartilhando sua história em palestras e eventos. Ele sempre terminava suas apresentações com a mesma mensagem. Nem todos os milagres acontecem da forma como o meu aconteceu. Mas todo mundo pode fazer a diferença na vida de uma criança, seja através de amor, cuidado, música ou simplesmente acreditando nelas. 5 anos depois, em uma tarde ensolarada, Miguel estava tocando piano no jardim da mansão quando parou de repente e olhou para o céu. Papai, você sentiu? Sentiu o quê? Uma brisa diferente, com cheiro de flores de Minas Gerais. Rafael olhou para o filho e sorriu. Sabia que, de alguma forma, Dona Conceição continuava por perto, cuidando e protegendo sua família. Miguel voltou a tocar piano, e sua música ecoou pelo jardim como uma oração de gratidão.
lembrando a todos que o amor verdadeiro transcende a vida e a morte, e que algumas pessoas são enviadas para nossas vidas exatamente no momento em que mais precisamos delas. A jornada de Miguel nos ensina que os maiores milagres da vida não acontecem por acaso, mas são frutos do amor incondicional e da fé verdadeira. Dona Conceição não era apenas uma estranha que apareceu do nada. Ela era família, cumprindo uma promessa feita por amor. Você acredita que existem pessoas especiais que aparecem em nossas vidas exatamente quando mais precisamos delas? Deixe nos comentários se você já viveu alguma experiência que considerou um milagre ou se conhece alguém que superou grandes desafios na vida. Deixe seu like se essa história tocou seu coração. Ative o sininho para mais histórias emocionantes. Compartilhe com alguém que precisa acreditar em milagres. Miguel escolheu usar seu dom para alegrar outras crianças. Essa história nos lembra que todos temos algo especial para oferecer ao mundo. Obrigado por acompanhar essa jornada emocionante. Até a próxima história.